Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui depois de uma pausa de não sei quantos dias. Acabou as férias, né? Infelizmente. Então, esse mês, né? Eu li esse gibi, essa HQ, graphic novel, não sei como é que se fala, chamado Condado de Essex, né? É uma história do Jack Lemire, e essa HQ ela não é minha, eu peguei ela emprestado na biblioteca, então assim, né, logo eu vou ter que devolver ela. Mas eu achei muito interessante que ela é uma HQ densa, né, aqui diz completo, porque na verdade ela é um conjunto de graphic novels que foram lançadas separadamente e depois compiladas nesse volume único. Então aqui nós temos 3 graphic novels que foram lançadas, né, e depois foram condensadas nesse volumão aqui. Então tem quase, na verdade tem quantas páginas? Tem 510 páginas o total. Mas o interessante é que eu li isso aqui tudo em um dia. Então tipo, é uma leitura muito gostosinha de se fazer, sabe? Você lê muito rápido, né? Por quê? Até porque tem muito mais imagens, né? Tem muito mais cenas do que balões de diálogo, né? Então você não vai ter problema em ler isso aqui rapidão, sabe? É bem legal você pegar assim um dia que você só quer descansar e clarear sua mente. Então você lê isso aqui, cara, que é uma mão na roda. E tipo, é uma delícia ler isso aqui, cara. É muito bom mesmo, assim. Esse cara aqui, o Jack Lemire, ele parece que ele é relativamente novo, assim, no cenário das HQs, né? Um cara, assim, super... como eu posso dizer, ele não é tão velho, assim, quanto a galerinha a gente conhece, né? Tipo, os caras de HQs super-heróis e tal. E ele tem uma vertente muito... Eu achei muito interessante, que é mais... como posso dizer, intimista, mas ao mesmo tempo você se identifica com isso aqui. É muito interessante, porque são histórias do cotidiano mesmo, mas você vai se identificando com os personagens, apesar de não ter nada a ver com a sua vida e tal. Você acaba, eu não sei explicar, você se sente confortável lendo isso aqui, sabe? Não sei explicar, gente. Eu achei muito legal, deixou meu coração quentinho ler isso aqui. E eu acho muito interessante, né, que são 3 histórias assim que são independentes, mas ao mesmo tempo elas se interligam, né? Como eu posso dizer, a primeira história é desse molequinho aqui, né, que é o Lester, né? Então a gente vai acompanhar o dia dele na fazenda, né? Esse é o primeiro livro, né, por assim dizer, primeira história. E eu acho muito interessante que o traço desse cara, ele é bem rústico mesmo, sabe? É um traço bem grossão, assim, um nanquim bem fortão, sabe? Ó, entendeu? Bem expressivo mesmo, sabe? É bem legal. Que ao mesmo tempo que você fala, mas parece rabisco de criança, mas você vê que realmente o cara manja muito de quadrinhos, cara. Porque olha só aqui, olha só a proporção certinha do moleque voando, o jeito que ele fez esse desenho aqui, cara, muito legal. Então assim, você vê que o cara, ele tem um trabalho muito bom do desenho dele, assim, é uma parte muito maneira mesmo, assim, eu acho muito legal. Principalmente que os personagens são bem expressivos, assim. Eu amei. Apesar de eu estar mais acostumada com o traço de mangá, com aqueles caras bonitão, aquelas meninas fofinhas, né, tal, eu achei muito interessante isso aqui, porque não sei explicar, sabe? Eu gosto, eu achei muito maneiro, muito bonito, assim. E a história desse molequinho, Lester, né, que ele gosta de se vestir de super-herói, ele quer ser um super-herói, assim, porque ele é uma criança, né, ele tem uns 10 anos aqui. E esse garotinho, ele mora com o seu tio na fazenda, e o tio dele é meio que carrancudo com ele, tal, mas é porque o tio dele não sabe lidar com ele, né? Por quê? A história do Lester é a seguinte: esse molequinho, ele perdeu a mãe dele morreu de câncer, né? E quem ficou como única família dele foi esse tio,
que é o Kenny. Então sobrou pra ele cuidar do moleque, sendo que ele não faz ideia de como cuida de uma criança, né? Mas por causa da falecida esposa, ele vai tomar conta. O pai do Lester, ele é mencionado que foi um cara que meio que abandonou a família. E deixou por isso mesmo. E eu acho muito interessante essa parte aqui, porque nem o Kenny e nem o Lester sabem como tratar um ao outro, sabe? Os dois estão passando por um período muito difícil, entendeu? Então, assim, eles não conseguem meio que conversar, sabe? Os gostos são parecidos, que tem uma parte aqui em que o tio dele fala que você não quer ver um jogo de hóquei comigo? Aí o menino fala, não tô afim de ver jogo de hóquei. Só que o menino vai pro quarto dele e liga no mesmo jogo de hóquei que tava passando, deixa eu mostrar aqui. Ele liga a TV no mesmo jogo de hóquei. Então dá pra entender que assim, por que ele não assistiu o jogo com o tio dele? Porque ele não sente conexão, ele acha estranho. E outro personagem dessa história bem recorrente é o Jim, que é o Jimmy, né? Que é esse cara aqui. O Jimmy, ele é o dono do posto de gasolina e ele fica na loja de conveniência do posto e o Lester vai lá pegar a revista em quadrinhos, né? E aí o Jimmy dá uma revista em quadrinhos pra ele, de graça, né? E acaba que os dois fazem meio que uma amizade. Os dois formam meio que uma amizade, né? O que o tio dele não vai muito com a cara. O Jimmy, ele foi um jogador de hóquei que depois de tomar uma bolada na cara, ele ficou meio estranho. As pessoas falam que ele ficou esquisito, né? Não sei, meio lento pra falar as coisas, sabe? Parece que deu um dano assim nele, esse negócio de hóquei. Mas aí tudo bem. E o hóquei é um tema muito recorrente. Então, aí essa história vai seguindo, né? O Lester vai passando o dia dele, ele sofre bullying na escola porque ele usa a roupinha de super-herói. Ele cria as próprias HQs dele, né? Ele tem uma relação muito difícil com o tio e tal. E o Jimmy vai aparecendo frequentemente. O Jimmy aparece primeiro no riacho da propriedade do tio dele e depois começa a brincar com o Lester, de fantasiar, sabe? De alienígena, de não sei o que e tal. E o Lester vira bastante amigo do Jimmy. Só que ao mesmo tempo que ele fica bastante amigo do Jimmy, ele continua se afastando do tio, né? E tal. Tem uma parte aqui muito interessante aqui dele desenhando as histórias em quadrinhos dele, né? Que eu não... Cadê? Aqui, ó. As histórias em quadrinhos do Lester. Eu achei muito interessante essa parte, porque é bem legal o fato de mostrar assim, os desenhos de criança mesmo, com erros de português e tal. Mas eu acho muito interessante que algumas histórias meio que refletem o que tá acontecendo, né? Não entendi. Essa aqui eu não peguei tanto, mas a outra que ele desenha parece que é de um outro personagem que aparece lá. Então, assim, eu achei interessante esse artifício das histórias em quadrinhos. A história em quadrinho dentro da história de um quadrinho. Olha só que doido. E vai indo assim, eu acho muito interessante. Tem uma parte aqui, ó, que esse corvo, você não dá nada pra ele. Você acha que é um artífice do cara de ficar mostrando transição de passagem do tempo, de local, e você também acha que é pra mostrar um personagem. Por exemplo, enquanto o Lester tá fazendo alguma coisa, esse pássaro aparece e pousa perto do tio dele pra gente mostrar o que tá acontecendo com o tio dele. E é meio que isso, e ao mesmo tempo que não, porque depois esse corvo se mostra muito importante no final da história, e eu achei muito doido isso. Então mostra, tipo, as lembranças dos personagens, eu acho muito interessante. Então essa primeira parte da história mostra a vida do Lester, do tio dele e do Jimmy. Mais precisamente, que o Lester quer ser um super-herói, que ele quer ser um desenhista de super-herói, de HQ e tal, e o Jimmy é um ex-jogador de hóquei, faz amizade com ele e tal, e é isso aí. Né? Você vê que o Jimmy também tem uns problemas, que ele toma remédio e tal, essas coisas. Então basicamente é isso, ó. Eu acho muito legal essa sequência de quadrinhos, cara, porque dói no coração, porque o tio dele não entende o que tá acontecendo e tal. E no final, né, a gente vê que o tio dele não gosta muito do Jimmy. O Jimmy também dá um chegar pra lá no Lester. Então essa primeira parte basicamente é isso aí, né? A amizade deles dois. A
segunda história, ela já é bem mais aprofundada, né? No final, o Lester, ele meio que cresce, entre aspas. Então, a segunda história, que é a história de fantasmas, eu achei muito interessante. Essa aqui é a maior história do livro, né, do gibi aqui. É a mais, que tem maior número de páginas. Ela é bem grande e conta a história de dois irmãos, cara, que são esses dois aqui, que é o Lou e o Vince. E é muito doido assim, porque a gente vai tendo vislumbres da memória do Lou, que tá um idoso. Ele começa um idoso, bem idoso mesmo, no gibi. Ele é um idoso que não escuta, entendeu? Ele conversa por escrita, né? E temos essa enfermeira aqui. Então a história é mais focada no Lou e na enfermeira. E aqui nós temos o corvo, né? Não lembra que o corvo é bem importante, esse corvinho? Então, essa história eu achei muito interessante porque o Sr. Lou, ele está perdendo a memória, ele está com Alzheimer. Então, a maior parte da história contada por ele são flashbacks quando o Alzheimer meio que enfraqueja, sabe? Quando a pessoa dá um relampejo assim de sanidade não, de memória, que ela lembra que ela é, né? Porque a pessoa com Alzheimer normalmente ela não lembra o que ela é, o que ela tá fazendo e tal. E ele tem esses lampejos. Então, aqui o primeiro que ele tem é quando ele vai pro lago e ele se vê afundando no lago. Então, aí a gente vê pelos olhos dele. Acho muito interessante essa cena, ó. Deixa eu mostrar aqui. Oh, meu Deus, como é difícil. Eu acho muito interessante essa cena aqui, né? Dele chorando no meio do lago e tal. E aí mostra eles criança, ele e o Vince, né? Aí mostra o primeiro flashback que é deles criança jogando nesse mesmo lago, hóquei, né? Quando o lago estava congelado. Aí ele volta, e aí ele volta para a realidade, né? Quando aparece a enfermeira. Então assim, a gente vai ter nesses vislumbres do passado pelas memórias do Sr. Lou LeBoeuf, né? Que vai mostrando. Então a gente vai vendo aqui, né? Então o segundo lampejo de memória dele foi quando o irmão dele foi visitar ele na cidade, né? Junto com a noiva, no caso, essa aqui é a Beck, né? Então o Vince foi visitar o Lou com a Beck, né? O Lou é o senhorzinho que a gente tá acompanhando na história. Então a gente tá vendo, né? Como é que se deu, o que aconteceu até culminar no Sr. Lou perder a audição, que aqui no flashback mostra que ele ouvia, e depois ir para precisar de cuidados com a enfermeira, né? E posteriormente ele vai pro asilo, né? Então assim, como é que acabou um idoso sozinho, né? Então vai mostrando que ele era um astro do gelo e tal, só que ele não era tão bom. O irmão dele era melhor que ele, o irmão dele era troncudão, fortão. Esse aqui é o irmão dele, né? O irmão dele é mais parrudo que ele e tal, então o irmão dele jogava muito melhor. Cadê o Vince? Aqui, o irmão dele jogava muito melhor do que ele e tal, só que eles formaram meio que uma dupla imbatível, né, no rock. E foi isso. Aí, a partir desse momento, né, que os dois virou a duplinha do rock, eles começaram a sair muito bem e tal. Então a gente vai vendo a trajetória dele. Aí você fala, ué, mas ele é um idoso sozinho agora? Ele não se dava bem com o irmão? Então, a gente vai vendo que um dia ele cometeu uma coisa muito séria, assim, né? Porque ele se apaixonou pela noiva do irmão. E aí já viu, né? Já viu o que vai dar, né? Então a gente vai acompanhando a história desse senhorinho. E eu não vou dar muito spoiler, porque essa história é bem triste, é bem trágica mesmo. Ela é bem, como eu posso dizer, eu fiquei triste com essa aqui, velho. Essa aqui me pegou de surpresa mesmo. Então aqui foi o acidente, que ele teve que deixar o rock, depois ele teve que trabalhar em outra coisa e tal. E aí a gente vai acompanhando esse senhorzinho, como ele perdeu a audição, né? Cara, mexe muito com a gente, né? Aqui é quando ele tá perdendo a audição.
essa reflexão é legal, dele falando da cidade grande, né, que ele sempre quis ir para a cidade grande, e aí ele fala que dizem que a cidade entra no seu sangue, né, mas não, a cidade não se torna parte de você, você que se torna parte dela, né, ela vai te absorvendo aos pouquinhos, um ano após ano, até você se tornar uma pequena parte do seu organismo, bombeando por suas veias, pulsando em suas artérias. É como se você não fosse nada, né? Então é isso. Aí vai indo as histórias, vai acontecendo um monte de tragédia. Sério, é bem pesada essa aqui. E é isso. Vai explicando até o momento em que ele se tornou um idoso, né? Vocês têm que pegar isso aqui pra ler. Eu peguei na biblioteca, gente. Então leiam na biblioteca, né? E é muito interessante, porque tem vezes que, como todo mundo mora na mesma cidade, tem vezes que os personagens se esbarram. Tipo aqui. Aqui o senhorzinho da segunda história acaba esbarrando no Lester da primeira história. Eu achei super incrível. E essa cena aqui, ela ocorre durante o momento em que o Lester sai de casa, ele foge de casa pra ir falar com o Jimmy, né? Porque o tio dele não tava deixando ele em paz lá. E aí ele vai falar com o Jimmy e ele toma um esporro do Jimmy, né? Enfim, aí ele ficou triste. Mas enfim, é muito interessante isso aqui, né? Os dois se encontram e depois os dois se separam e vai. E é isso. Essa cena aqui é muito... Eu fiquei triste, cara. Cara, é muito triste. E tal. E no final ele fala que ele não quer ficar sozinho e aparece o Corvinho. E aí termina a historinha dele. Aí o livro 3 é sobre a enfermeira, né? Que é a enfermeira que cuida deles todos lá e tal, né? Essa senhora aqui. Essa moça. Ela que cuida de todos eles. Então vai contar um pouquinho da história dela, né? Ela dá a entender, porque não é meio que implícito que ela tem um filho adolescente em casa, o marido morreu e ela cuida do filho sozinha. E ela é enfermeira, né? Então, essa enfermeira aqui, ela é muito interessante, que ela passa por todos os personagens. Todos os personagens entram em contato com a enfermeira em algum momento. Então, o Jimmy entra em contato com ela, né? Porque o Jimmy também está em todas as histórias. Ele também é um personagem central. Então, o Jimmy, ele tá na história do Lester. O Jimmy está na história do senhorzinho, que depois a gente descobre, né? A gente vai ligando os pontos e a gente vai descobrindo as coisas. E é... tipo, a sua mente meio que você fala, meu Deus, é tudo interligado. Sim, é tudo interligado, tanto que no final tem até uma árvore lá explicando o relacionamento dos personagens. É muito bom, é muito interessante. E a história da enfermeira, ela vai alternando entre presente e passado. Então ela altera entre o presente e 1917, em que uma ancestral, que eles falam, uma antepassada dela, ela era uma freira, né? E essa freira cuidava de um orfanato. Então a gente vai vendo alguns personagens que provavelmente são antepassados dos personagens atuais que a gente vai vendo, né? Tipo, esse molequinho lembra muito o Lester, né? E mais pra frente a gente vai vendo a ligação entre eles também. Então é um negócio muito interessante. Aqui é a enfermeira encontrando o Lester. Depois do primeiro capítulo, o Lester abandona a fantasia. Então aqui a enfermeira, ela topa com o Lester aqui pra visitar o tio dele, né? É bem interessante isso aqui. E aqui continua a história do passado e vai alternando. Isso aqui é no passado e tal. E aqui volta pro presente. Então vai alternando, né? Até culminar no que aconteceu de verdade, né? O que aconteceu de verdade e tal. E no final eu acho muito interessante que o ponto central da história era o corvo. O corvo era o ponto central da história, cara. Então assim, e aqui tem a árvore genealógica que mostra todo mundo e tal. E é isso, é muito interessante, entendeu? Olha lá, o corvo é o personagem mais da hora. E aí tem umas histórias soltas aqui que o autor falou que ele não incluiu no volume,
mas elas estão eram para estar, elas estão situadas em algum momento, né, das graphic novels, só que ele retirou. Então essa história estaria em algum momento na história do Lester ou na história dos irmãos, né? E essa aqui ele falou que era pra estar no momento da história do Lester ou alguma assim. Essa aqui, do moleque de orelhas de elefante. E tem algumas coisas que é extra aqui também, que eu achei interessante, tipo essas 2 páginas que eram pra estar também. Ele não tirou, ele tirou umas coisas, umas artes que ele nunca utilizou, né? E tal, mano, é muito maneiro isso aqui. Isso aqui é muito legal, cara. O cara, ele tem uma sensibilidade, esse mano aqui, esse Jeff Lemire, ele tem uma sensibilidade muito grande pra contar histórias. Então, assim, no final, quando você vê que todas as histórias estão conectadas, você a sua cabeça, sabe? É muito legal, porque aí você vai começar a tentar reler o volume, igual eu fiz. Eu comecei a abrir páginas do passado, páginas do volume anteriores, que mostrava algum nome de algum personagem, algum sobrenome de algum personagem, pra ver de quem ele era parente, entendeu? Porque vai mostrando os parentes, né? Os parentes da enfermeira, os parentes de não sei o que, e todos eles estão interligados. Então é muito interessante que não sei explicar, virou tipo uma malha assim. Tanto que no final tem uma ilustração aqui da enfermeira fazendo uma colcha, né? Que ela tá sempre ela tá sempre costurando durante ela tá sempre costurando durante o livro, né? Então, durante a HQ. Então, assim, eu achei muito interessante, né? Cadê? Ah, aqui, ó. Essa colcha aqui. Ela tá sempre costurando durante a HQ. Então, assim, a colcha tá todos os personagens que apareceram, né? Todos os personagens que apareceram. Então eu achei muito interessante isso aqui, cara, porque eles todos estão interligados pela cidade. E quem é uma das fundadoras da cidade, uma das mais antigas da cidade, é literalmente a avó dela, né? Que é a freira, né? Então é um negócio assim muito interessante mesmo. Assim, esse gibi é muito legal, cara. Eu falo gibi, HQ, graphic novel, sei lá qual a diferença entre eles. Eu vou pesquisar depois. Mas eu gostei demais. E aqui tem a assinatura aqui, ó, do Jeff Lemire, né? Então, Lemire, sei lá como é que fala o nome dele. E aqui tem a assinatura de 2005 a 2008. Então parece que ele levou 3 anos pra compilar isso tudo aqui. Não sei, dá essa impressão. O Corvinho, né? Que é uma das peças centrais. Essa imagem aqui é muito bonita, cara. Olha isso aqui. Fala que o cara não sabe desenhar. Fala que o cara não sabe desenhar. Só porque o traço dele é característico. Fala. Ele literalmente desenhou uma fazenda, né? Toda a parte lá do interior. Fala se não é. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Eu acho muito interessante essa sequência de quadrinização dele, cara. O cara é muito bom, mano. Nossa, eu fiquei encantada. Eu nunca tinha visto nada dele, mas eu fiquei literalmente encantada. Eu estou apaixonada mesmo, assim. Então deem uma chance a materiais diferentes. Deem uma chance a coisas diferentes pra vocês lerem. E tem na biblioteca do Parque Vila Lobos, tá, gente? Esse aqui eu peguei na biblioteca do Parque Vila Lobos. Então, assim, peguem lá que vai estar disponível, que eu vou devolver logo, né? Que eu já li, então eu vou devolver. Então, assim, peguem lá emprestado se vocês forem de São Paulo. E se você não é de São Paulo, peguem emprestado em alguma biblioteca aí que vocês conseguem ler, tá? Isso aqui é muito legal, você lê num dia. Se você, sério, se você conseguir, você lê rapidão isso aqui. Você lê muito rápido, porque é muito gostoso. Você fica envolvida assim com os personagens e tal. É muito emocionante isso aqui. Então deem uma chance pra esse, não sei falar, pra essa HQ. Enfim, gente, é isso. E o próximo review provavelmente vai ser de O Homem da Máscara de Ferro, que eu estou terminando de ler e eu quero matar todo mundo, principalmente o Alexandre Dumas, mas ele já tá morto e ele é o autor. E eu não acredito naquele livro. Aquele livro é só dor e sofrimento. Então, em contraste com esse aqui, que também é dor e sofrimento, mas depois deixa um quentinho no coração, que lá é só dor e sofrimento e morte, e eu não quero mais. Enfim, gente, é isso. Um beijo pra vocês e tchau.